frio. Tá, vamos lá. Olá pessoas do meu Brasil, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o processo criativo. Algumas pessoas me perguntam como funciona esse processo de criação, como eu tenho ideias para fotografias, como eu tenho ideias para vídeos no YouTube, como eu tenho ideias para viver. Então esse vídeo é sobre esse processo de como surgem as ideias, o que me inspira e como isso influencia a minha vida e tudo mais. O que exatamente me inspira? Meu processo de criação é um processo de criação totalmente subjetivo. Muita gente não acredita nisso, mas eu realmente espero essa força estranha aparecer na minha vida e me dar uma inspiração para escrever uma poesia, para tirar uma fotografia, para fazer um vídeo no YouTube. E isso é muito bizarro, porque tem muita gente que depende e que vive da criação. Então você não pode simplesmente esperar o momento mais propício para ter uma ideia, para surgir um grande boom de ideias e imaginação. Eu me dou esse luxo de esperar essa inspiração chegar. Isso é uma merda, porque às vezes eu preciso fazer de alguma forma algum projeto, ou por exemplo, às vezes eu tenho ideias para levar para uma aula para uns alunos, e todas essas ideias surgem para mim nessa experiência, nessa força subjetiva que chega e de repente eu estou fazendo esse conteúdo. Então se você depende da criatividade para sobreviver, para trabalhar, eu sugiro que você não siga meu modelo. Algumas coisas, muitas das pessoas que estão participando desse projeto, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eles falam muito sobre anotar as ideias. É uma coisa que eu aprendi com 16 anos. Então, desde os meus 16 anos eu ando com um bloquinho onde eu anoto todas as ideias que me surgem. Às vezes eu lembro de um fragmento de uma música, eu escrevo ali. Por quê? Não sei. Mas em algum momento aquilo vai me servir para alguma coisa. Uma ideia nunca pode ser jogada fora. Você sempre reaproveita uma ideia. Então isso é uma coisa que me ajudou bastante e que com certeza é um exercício muito bom para quem quer começar a produzir alguma coisa, a ter criatividade, a se inserir nesse mundo artístico, ou até mesmo na sua vida. Porque eu acho que a arte não é simplesmente para as pessoas que estão incluídas naquele meio, né? Eu acho que a arte ela é para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que estão fora. A arte precisa ser vivida. Então, se você quer começar a sentir essa energia, eu sugiro que vocês deem uma chance a isso, a pegar e sempre anotar a ideia, a sempre transformar aquilo em alguma coisa que você possa incluir na sua vida. É isso que eu tento fazer com minha inspiração. Todas as ideias que eu tenho, todas as coisas que eu escrevo, em alguns momentos eu olho esse bloquinho e tento incluir aquilo no meu cotidiano. Então é um processo muito interessante, porque torna a minha vida um pouco diferente. Porque eu tô sempre incluindo coisas da minha vida, seja frases que eu tô escutando das pessoas, seja versos de poemas que li, enfim. Sobre o meu processo de criação é basicamente esse: anotar e sempre incluir no meu projeto. Será que agora saiu esse barulho? Enfim, o meu projeto de criação basicamente é esse: anotar todas as ideias que eu construo e tentar incluir essas ideias no meu cotidiano, na minha forma de pensar e na minha vida. Aí você me pergunta, mas Bruno, se você tem tantas ideias que você inclui nesses blocos, por que você não faz tantos vídeos? Bom, eu não faço tantos vídeos porque eu tô num processo muito diferente da minha vida. Eu fui morar no Equador e lá eu tive muitas experiências, algumas traumáticas, algumas maravilhosas, mas o que me atrapalha mesmo é
não é só a ideia. Eu nunca tive problema com ter ideias, ou construir alguma coisa, ou transformar uma coisa que eu pensei em realidade. O meu grande problema é sempre o ambiente. Por exemplo, eu estava vivendo no Equador. O Equador teve um terremoto. Então, isso mexeu muito com as pessoas daquele lugar. E eu tive alunos que perderam famílias, eu tive alunos que perderam suas casas, e isso interferiu diretamente na minha produção. Então, por exemplo, o período em que eu estava no Equador, e eu estava tendo várias ideias e pensando em incluir isso no meu projeto e incluindo isso no meu trabalho no YouTube, eu não tive essa vontade. Por quê? Porque eu tava num sentimento assim melancólico e absorvendo aquela tristeza daquelas pessoas, que foi uma coisa muito bizarra. Então assim, eu tenho alguns roteiros de alguns vídeos que eu fui escrevendo durante esse período, mas nenhum eu sentei pra fazer. Então, às vezes, você pode dizer, ele não tá tendo ideias, ou o processo criativo não chegou. Mas na verdade, o meio ambiente interfere muito no seu modo de criação. Então, tenta sempre estar perto de pessoas que talvez tenham ideias ou modos de pensar diferentes do seu. Eu sempre tento ter pessoas no meu Facebook que me agregam em vários sentidos. Seja com críticas sociais, seja sobre política. Eu sempre tento ver as duas formas e eu sempre tento tirar daquilo que eles estão comentando alguma coisa que me acrescente. Então, o processo de criação, ele é muito mais que só ter ideias. Ele também tem essa absorção de coisas que nos incluem como seres humanos. Então, eu não sei se está confuso, porque eu tô dizendo o tempo inteiro essa coisa de força e subjetividade, que eu não sei se eu tô sendo confuso e se eu tô chegando em algum ponto. Mas sobre isso exatamente, sempre que você for pensar num processo de criação, eu te sugiro a estar incluso em um ambiente propício, seja pelas redes sociais, seja cercado por gente que te inspira. Por exemplo, eu sigo pessoas no Instagram que postam fotos incríveis e que eu sempre tento dar uma analisada crítica daquilo e como eu faria e como seria a minha visão, como elevaria essa potência que aquela pessoa criou. Porque toda ideia, na minha concepção, é uma potência e você pode potencializar mais. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que eu demorei anos para pensar e que agora estão saindo muito bem. Se vocês quiserem saber mais sobre esse processo de inspiração que as pessoas têm, porque eu acredito que isso é uma força muito individual, então cada um tem a sua maneira diferente de pensar ou sua maneira diferente de produzir. Então eu vou deixar aqui na descrição e vocês olhem se vocês gostarem. São pessoas que eu acompanho, então eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de dar um like no vídeo e compartilhar, porque isso me ajuda, e comenta. Eu adoro ler comentários, então se vocês tiverem alguma crítica construtiva para me fazer, balanço demais as mãos, ou eu falo demais, ou eu não amarrei minhas ideias, comentem. Eu vou adorar ler o comentário de vocês e muito obrigado e até a próxima.